Beleza. Cara, e a biópsia? Eu falei de biópsia anteriormente, eu disse, poxa, o diagnóstico aqui é clínico, o diagnóstico continua sendo clínico. Só que você tem que pensar, se eu for falar nas glomerulopatias de diagnóstico definitivo, eu falo de biópsia, cara. Eu falo de biópsia, mas eu não tenho que pedir biópsia para todo mundo. Por quê? Porque o quadro é clássico. Se é um quadro clássico, eu já vou para minha conduta, tá bom? Aí eu vou solicitar exames complementares, tá? Só para aumentar aí o meu pensamento frente a essa doença, certo? Mas é o seguinte, aqui na glomerulonefrite pós-estreptocócica ou glomerulonefrite difusa aguda, GNPL, GNDA, certo? Eu tenho indicações de biópsia. Agora sim, presta atenção, ó, para tudo que tu estiver fazendo aí, certo? E presta atenção nisso aqui. Por quê? Porque se o paciente evoluir com um quadro de insuficiência renal aguda, certo? Beleza, eu posso controlar no primeiro momento. Mas se essa insuficiência renal aguda, ela persistir por maior ou igual a 4 semanas, tá? Eu tenho que fazer biópsia. Por quê? Porque a causa pode ser outra. Tá? A causa pode ser outra. Então eu faço biópsia para confirmar o meu diagnóstico. Tá certo? Na síndrome nefrítica, eu evoluo com o quê? Com um quadro de hematúria. Tá? Nesse caso, você pode ter uma hematúria inicialmente microscópica. E aí, quando eu evoluo com hematúria macroscópica, ó, abre o olho, cara. Abre o olho porque tem alguma coisa errada aí. Tá certo? E mais, se essa hematúria macroscópica ela perdurar, ela persistir por maior ou igual a 4 semanas também, certo? Eu tenho que realizar biópsia, tá certo? Eu tenho que realizar biópsia, porque a causa pode ser outra. Síndrome nefrítica ainda, ó, cursa com o quê? Com hipertensão arterial sistêmica. Se a hipertensão arterial sistêmica no meu paciente, que eu suspeito de glomerulonefrite pós-estreptocócica, cursar com persistência de maior ou igual a 4 semanas, cara, vai ter que fazer biópsia. Do mesmo jeito é que, veja bem, se você tiver um paciente com glomerulonefrite pós-estreptocócica, certo? A gente sabe que ela faz parte de um síndrome nefrítico. Só que chega um momento que se ela destruir muito o parênquima renal, o glomérulo renal, ela pode evoluir com um quadro de síndrome nefrótica paralelamente, tá? Ou seja, ela pode evoluir com uma proteinúria nefrótica, eu repito, aqui os níveis, que em criança, nesse caso de proteinúria nefrótica, já seria o quê? Maior a 50 miligramas por quilo por dia, ou seja, em 24 horas. E em adultos, maior ou igual a 3,5 gramas em 24 horas. Ou seja, uma proteinúria de 24 horas nesses valores anteriormente falados, certo? E se isso persistir por maior ou igual a 4 semanas, cara, indica biópsia. Tá? Essa é outra indicação de biópsia. E se você prestar atenção, o único que tem 8 aqui é o complemento. Ou seja, se meu complemento estiver reduzido, ou seja, se eu tiver hipocomplementemia, certo? Que persiste por maior ou igual a 8 semanas, certo? Eu também tenho que indicar biópsia. Então, se você perceber é o seguinte, ó, aqui é bem direto, tá? Eu tentei ver uma forma mais fácil de dizer isso aqui, mas, cara, pensa que tem 4 4 e um 8. Tá? Então, tem 4 semanas em 4, tá? Seria evolução com insuficiência renal aguda, tá? Hematúria macroscópica, hipertensão arterial e proteinúria nefrótica, tá? E a hipocomplementemia é 8. Não sei se vai te facilitar a vida, mas você pode pensar também que é IP2H4, ou seja, I de insuficiência renal aguda, certo? P de proteinúria nefrótica, HH, ó. Então, IP2H igual a 4. H de hematúria macroscópica, hipertensão arterial sistêmica, e todos eles são maior ou igual a 4 semanas. E o outro você decora, que é H8. Tá? H8 seria hipocomplementemia, ou redução de complemento, que persiste por maior ou igual a 8 semanas, tá bom? Eu não sei se vai te facilitar a vida isso, mas é porque isso é bem de forma direta, tá? Então, dá uma lida com calma, isso é muito importante. Cara, agora eu vou seguir aqui, certo? Falando do tratamento. Quando a gente fala de tratamento,
na glomerulonefrite pós-estreptocócica, certo? Respira aí, que é bem tranquilo. Por quê? Porque a gente não trata, a gente alivia, a gente segue o nosso paciente. A conduta é basicamente controlar o que o paciente tem naquele momento. Então, para eu seguir um passo a passo de conduta aqui, eu vou fazer o quê? Primeiramente, que parece uma besteira, poxa, devagar é óbvio que a gente vai internar esse paciente. É óbvio nada, porque se você pegar uma prova discursiva, eu tenho certeza que você vai esquecer de internar seu paciente. E obviamente, né, que isso depende também ou seja, da evolução do nosso paciente, de como esteja a clínica do nosso paciente, tá certo? Mas bota lá, cara, se tiver uma questão discursiva, bota internação hospitalar, você já ganha um pontinho aí, tá bom? Perfeito, você pode botar internação em enfermaria também, tá? Segundo ponto, cara, restrição hídrica. O paciente está edemaciado, tá com edema, tá? Ele está com hipertensão arterial por causa da restrição e da oligúria que ele está tendo, certo? Então a restrição hídrica aí, ó, para crianças, eu vou colocar esse nível de 20 ml por quilo, tá? Em adultos é um pouquinho mais, mas é quase a mesma coisa. O terceiro ponto vai ser a administração de furosemida intravenosa, mas veja bem, ó, tá, eu botei a dose, tá? 1 a 5 mg por quilo, isso é geralmente em crianças, mas veja bem, a furosemida, ela atua na alça renal, tá? Lá nos túbulos renais na alça, tá? Na bomba tripla lá, tá bom? A furosemida, você tem que ter cuidado quando for utilizá-la. Por quê? Porque você tem que ver como é que está a função renal do nosso paciente. Cara, se a função renal dele está muito reduzida e eu for estimular mais, certo? A urina do meu paciente, a diurese do meu paciente, isso é um diurético, lembra? É um diurético de alça, tá? Eu vou estar complicando a vida do meu paciente. Então, o quesito de utilizar a furosemida intravenosa, você vai utilizar. Na síndrome nefrítica, guarda uma coisa, cara. Geralmente, quando você tem uma síndrome nefrítica, usa furosemida, indica furosemida, tá? Mas principalmente aqui na glomerulonefrite pós-estreptocócica. Mas, pensa, antes de eu usar a furosemida, eu vejo como é que está a minha função renal. Mas se for para responder numa prova, escreve furosemida lá que dá certo. Quarto ponto, vasodilatadores, certo? Eu tenho a hidralazina, certo? Que é quando o paciente tem um quadro mais não tão avançado, tá? Tem a hidralazina. Quando ele tiver um quadro mais avançado, tá? De insuficiência renal aguda, tudo, eu posso utilizar de hipertensão arterial muito elevada, certo? Você pode indicar o nitroprusiato de sódio, tá? Que é a administração intravenosa bem mais potente. O quinto ponto é a pergunta, né? E aí, eu utilizo o antibiótico? E a primeira coisa que a gente vai saber aqui, certo? Que tem que saber, é que sim, você utiliza antibiótico. E a gente tem aí, certo, dos beta-lactâmicos dentro das penicilinas, a penicilina benzatina. A dose dela, tá? Porque depende do peso da criança. Se eu estiver falando de adultos, geralmente é uma dose de 1.200.000 unidades internacionais, certo? De aplicação intramuscular. Se eu estiver falando de criança, se ela tiver maior ou igual a 20 quilos, eu utilizo a mesma dose do adulto. Repito, 1,2 milhões, né? Isso é 1,2 milhões, tá bom? 1.200.000, tá? Unidades internacionais, a de aplicação intramuscular. É uma dose só. Se ela for menor a 20 quilos, eu uso 600.000, tá? Eu uso 600.000, 1,2 milhões, tá? No caso, 1,2 milhões, como eu falei, milhão, né? Enfim, se for menor a 20 quilos, são 600.000 unidades internacionais de aplicação intramuscular, tá bom? Mas você tem que entender uma coisa, cara, preste atenção. Nós estamos falando de uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. A infecção já não está aqui, a infecção já passou. Aqui é uma reação de anticorpos. Os anticorpos eles vão lá, porque o meu objetivo aqui não é falar de fisiopatologia, mas eu te dou um pitaco. Olha só, você tem a infecção, essa infecção gera anticorpos, esses anticorpos eles reconhecem o glomérulo como células parecidas às bactérias que estavam infectando, da Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, certo? Piógene. Ou seja, elas têm
uma força aí, digamos, nefritogênica, certo? Elas têm um padrão nefritogênico, elas vão atacar o glomérulo, certo? Por quê? Porque elas chegam lá no glomérulo e dizem assim, poxa, isso aqui é bem parecido com aquela bactéria, vamos destruir, certo? Aí elas começam a gerar, esses anticorpos começam a gerar, certo? Que no caso, aí eu repito, cara, ó, no caso lá da faringoamidalite, por exemplo, que é a que eu estou me referindo, tem anti-streptolizina O, tá? O ácido ou o aslo. Então, só em final aqui, pro final, certo? É para você entender que o antibiótico não é para tratar em si a glomerulonefrite pós-estreptocócica. O antibiótico, cara, é para eliminar as cepas nefritogênicas, certo? Que o paciente apresenta. Ou seja, eu vou fazer com que aquele paciente não transmita para outra pessoa, ou seja, tem mais uma característica epidemiológica, tá? Ou seja, para ele não transmitir para outras pessoas não terem a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Ou evoluir com faringoamidalite, certo? Então, é mais uma questão de eliminar a cepa, ou seja, que não evita recidivas. Ou seja, o paciente, mesmo tratado, mesmo curado nesse momento, ele pode voltar a ter uma glomerulonefrite pós-estreptocócica, tá bom? A ideia é mais epidemiológica e proteger a outros. E eu vou te dar um detalhe a mais aqui, tá? Que geralmente as pessoas não prestam atenção nisso, mas, cara, em crianças, a gente diariamente tem que fazer o controle do peso. Porque presta atenção. Isso é muito importante pelo fato de que você tem um paciente edemaciado. Se esse edema for reduzindo, o peso dela vai reduzindo. Tá certo? Então você vai fazendo o controle do peso, controle de alimentação, certo? E observando esse paciente. Tá beleza? Então, ó, de glomerulonefrite é isso. De glomerulonefrite pós-estreptocócica é isso. Tá? Você tem que saber esse passo a passo anterior, certo? Os detalhes que eu fui falando, tá? Mas eu no final aqui eu vou deixar uma cerejinha do bolo aqui para ti, tá? Que se chama doença de Berger. Por quê? Porque é o principal diagnóstico diferencial da glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, dá uma respirada aí, certo? Vai tomar um cafezinho lá, fica tranquilo, tá bom? E depois, no teu momento aí, você segue com a doença de Berger. Se você chegou aqui até o final, eu vou te deixar um detalhe, que me segue aí nas redes sociais, tá? É o mesmo nome que tem aqui no YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Que lá você pode me pedir um material escrito, tá? Você pode me pedir a apostila e eu te passo a apostila frente a esse material de glomerulonefrite pós-estreptocócica, beleza? Valeu, só agradeço aí, divulga para os teus amigos, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, valeu!